Olá pessoal, hoje nós iremos trabalhar aí a avaliação geriátrica. Esse é o nosso último conteúdo, e daí hoje a gente encerra para a turma da manhã, tanto a nossa carga horária quanto o nosso conteúdo, tá? E daí hoje nós vamos trabalhar alguns testes que se pode fazer no idoso, né, com relação a questão da dependência e da independência desses idosos no fazer suas atividades, no comer, no vestir, em tomar banho, a avaliação mental, como é que está. Então, a gente vai ver alguns testes, tá? E vamos ver como essa avaliação funcional acontece. Então, a avaliação funcional é um método sistemático de avaliar a capacidade do idoso de funcionar no seu ambiente. Tem 4 pontos, né, para a gente trabalhar essa avaliação funcional. A avaliação de saúde física, a avaliação do autocuidado, a avaliação psicossocial e a avaliação social. Então, se nós observarmos, essas avaliações, elas compõem o idoso, né? É por isso que elas têm que ser vistas como um todo, como um conjunto. Eu não posso estar avaliando só a questão física do idoso e não ligar para a questão mental, né? Não ligar para a questão social dos seus relacionamentos. Então, isso nos remete o que nós vimos aí, acho que nas nossas primeiras aulas, que foram presenciais, a questão, eu não sei se vocês lembram daquele fluxograma, que eu até mostrei, aquele gráfico, que eu até mostrei para vocês e pedi para vocês falarem sobre ele, a questão do cuidado, a questão das relações do idoso, né, a questão social e emocional realmente, tá? Então, a gente vai ver cada uma dessas avaliações separadamente, mas eu quero ver, alertar, né, chamar a atenção assim de vocês para que quando a gente trabalhe o idoso, a gente possa trabalhar todo esse conjunto, né, o biopsicossocial, ok? Então nós vamos iniciar aí com a avaliação da saúde física. Ela determina a saúde geral e a aptidão do cliente gerontológico. A história de saúde obtida fornece muitas informações necessárias para esta parte da avaliação funcional. Então, a gente inicia a avaliação da saúde física com a entrevista de admissão, tá? Essa entrevista de admissão realmente a gente vai trabalhar com o prontuário, tá? Mas nós podemos coletar muitas informações no sentido de doenças que esse idoso já apresentou, doenças que ele tem até hoje, as medicações, se ele tem um médico em particular, se ele tem um cuidador, certo? Então, todo esse resgate, né, da história da saúde do paciente é interessante para que a gente possa compreender o que ele passa hoje, né? Aí, Roache, ele trabalha, a literatura de Roache, ele trabalha com a entrevista de admissão que a gente possa ter um resgate aí dos últimos 50 anos do idoso, ok? Mas tudo que a gente tiver como informação, tanto relatado pelo idoso quanto relatado pelo cuidador ou familiar, né? É interessante para a gente construir aí essa história de vida desse idoso com relação à sua saúde. Lembrar o objetivo da avaliação, que é saúde e doença, que nós sabemos que muitos pacientes, principalmente os idosos, né, quando eles vão para uma consulta, muitas vezes eles querem
levar a consulta para outros caminhos, falando de outras coisas que não são necessárias para o nosso objetivo, que é o processar a doença, tá? Então, nós temos que estar sempre, né, buscando e trazendo o idoso para questões relacionadas à sua saúde. Temos que lembrar alguns tópicos importantes: as condições da doença, né, como ele convive com essa doença, se ele realmente faz os tratamentos, realiza os exames, se há alguém que cuide dele, né, ou ele é independente, até onde ele é dependente e até onde ele é independente com relação à sua doença. Diagnósticos médicos, né, doenças que ele já teve, as incapacidades, né, que são as limitações. Ele tem condições de se cuidar sozinho? Ele tem condição de se alimentar, de se vestir, de andar, tá? E os medicamentos prescritos, né? Que isso é importante para que a gente trace aí, nós da enfermagem, trazendo para nós da enfermagem aí, para que a gente trace a nossa sistematização da assistência, ok? Com relação à avaliação do autocuidado, tá? Nós temos que trabalhar essa avaliação do autocuidado no sentido de que, tá? De saber até onde o paciente ele pode se cuidar, ok? De até onde ele pode ser independente e ser dependente. Então, a avaliação do autocuidado, ele identifica quais atividades de autocuidado podem ser realizadas pelo idoso. E Roach, ele trabalha a questão da escala de Katz, tá? A escala de Katz, ele vai avaliar Katz, Kates, né? Aí é o inglês de cada um. Ele vai avaliar a questão de até onde o idoso tem essa capacidade ou a incapacidade ou a limitação, tá? Então, é um método de avaliar a função das atividades instrumentais da vida diária, que é o AIVD. Esta avaliação fornece uma base pela qual as metas podem ser estabelecidas e a melhora mensurada. E daí, ele trabalha com esses pontos. A escala de Katz, tá? Ele vai trabalhar com esses 6 pontos, que são, né? O banho, o vestir-se, usar o banheiro, né? Tenho que colocar outro pontinho aí, a transferência, a continência e a alimentação. E nesses 6 pontos, o idoso ele vai ser avaliado na questão da independência, que significa sem supervisão ou assistência pessoal, onde ele é totalmente independente para fazer esses 6 passos, tá? Ou qual desses passos ele é independente, né? Ele pode ser que ele tenha uma independência aí em 1, 2, 3, né? Não é obrigado a ser nos 6, e até onde ele é considerado dependente, que é qualquer paciente que se recusa ou não consegue uma atividade de autocuidado, tá? Então, vamos ver aí essa questão, certo? Por exemplo, no banho, o que é que nós precisamos observar? Precisamos saber, né? O idoso, ele toma banho sozinho, tá? Ele consegue tirar sua roupa sozinho para tomar banho, certo? Então, ele consegue tomar banho sozinho, ele é independente. Ele precisa da ajuda de outras pessoas, ele precisa de uma cadeira para tomar banho, porque ele não consegue ficar em pé sozinho, né? Então, ele é dependente, certo? Se ele consegue tomar banho sozinho, independente. Se ele precisa de ajuda de outras pessoas ou de utensílios como cadeira, ele vai ser dependente. Com relação ao vestir, ele se veste sozinho,
ele consegue abotoar os botões, vestir um short, né, se abaixando uma calça. Então, ele é independente. Se ele precisa da ajuda de outra pessoa para se vestir, então ele vai ser classificado como dependente. A questão de usar o banheiro, né? Ele vai ao banheiro sozinho, ele se senta, ele se levanta no vaso sanitário, ele é independente. Se ele precisa da ajuda de alguém, precisa de bengalas, tá? Precisa de uma cadeira de roda, precisa de andadores, então aí ele já ele já entra aí na dependência. Com relação à transferência, a transferência é com relação a levantar-se, né, da cama. Ele consegue se levantar sozinho, ele consegue se deitar sozinho, então, independente. Se ele precisa de ajuda de outras pessoas, né, se ele precisa de ajuda de um andador para poder se levantar da cama, de uma bengala, então ele já entra aí na dependência. A continência com relação aí ao controle dos esfíncteres. Ele tem um controle, né, dos seus esfíncteres, ele entra como independente. Se ele não tem esse controle, precisa da ajuda de outras pessoas, urina no short, precisa de fralda geriátrica, então ele torna-se dependente. E com relação à alimentação, ele come sozinho, independente, ele precisa de ajuda de outras pessoas, ou ele precisa de sondas, de uso de sonda, então ele é dependente. Aí como é que a gente trabalha essa classificação? Aí eu trouxe para vocês aqui a escala de Katz, tá? Essa escala é de Katz, vou corrigir esse N aí, viu? Não existe esse N aí, é Katz. Então essa escala, vocês observam aqui, né, tem os 6 pontos: banho, vestir-se, ir ao banheiro, transferência, continência e alimentação. Tá? Aí aqui tem o que é considerado independente, o que ele faz e entra aí no independente, e o que ele faz e entra aí como dependente, tá? E tem as pontuações aqui. Se a soma das pontuações der 6, esse idoso ele é independente. Se a soma desses pontos der 4, ele tem uma dependência moderada, ou seja, em algumas coisas ele consegue fazer sozinho, em outras ele vai precisar de ajuda, tá? Seja de instrumentos, seja de pessoas. E se der 2 ou menos, ele é muito dependente, ok? Então, é com essa escala de Katz, tá? Que a gente avalia a questão do autocuidado no idoso. E nós temos também outra escala, tá? Que é a de Lawton e Brody, tá? Que ela também avalia a alimentação, o vestir-se, o banho, a eliminação fisiológica, a medicação e o interesse na aparência pessoal, tá? E daí é uma escala que é apontada também como usada, né, na avaliação do autocuidado do idoso, só que a de Katz é recomendada em todas as literaturas, tá? Então, essa daqui eu trouxe para vocês a título de demonstração, para que vocês, quando escutarem falar, saberem que ela avalia, é uma escala que avalia as atividades da vida diária do idoso, tá? Com relação também aos 6 pontos aí do autocuidado.